Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você está simplesmente vivendo ou está apenas repetindo tarefas enquanto a vida passa? Esse é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de mente, corpo, espírito, vida saudável e integração para a plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje nós estamos recebendo uma convidada querida do coração, que é Tatiana Martins. Ela é psicóloga e vai bater um papo muito interessante conosco sobre ansiedade, medo, essas preocupações todas que nos afligem e, afinal de contas, por quê? Bem-vinda ao Plenitude, Tatiana. Eu adoro. Muito bom estar aqui, Muito né? bom. Ainda mais em plenitude. Em plenitude, é isso mesmo. Tati, a gente fica pensando, né? As pessoas passam por determinados sentimentos, determinadas emoções, mas, na verdade, elas não fazem um mergulho exatamente para saber o que é que está acontecendo, o porquê. Às vezes ela tem medo, às vezes ela tem ansiedade, às vezes ela fica aflita, às vezes ela se perde no meio do caminho e ela simplesmente continua caminhando, vivendo e não trabalha nada e a coisa pega. Sim. Como fazer com isso? Eu acho que assim, é legal a gente pensar, Iraci, que tem algumas perguntas que a gente deve fazer sempre. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse planeta Terra? A gente aqui pode ampliar, né? Porque aqui a gente é espírita, e isso deixa a gente muito à vontade para falar sobre um processo de evolução profundo, uma tomada de consciência, um despertar. Então, se eu tenho já busco, né, ouvir sobre isso, já estudo, já me identifico como um espírito, eu preciso ver como eu estou atuando na minha vida, como eu estou me relacionando com as coisas, como eu estou interpretando os fatos. Se eu não fizer esse movimento, eu vou continuar nesse automatismo, nessas rotinas cansativas, num processo de medo profundo, uma ansiedade que já vem desse medo, e aí a gente vive nessas questões bastante perturbadoras. Se eu não tiver essa consciência do que eu estou fazendo aqui, o que eu vim fazer aqui, eu vou continuar como a maioria, a massa, né? Que é o quê? Acordar, trabalhar, ou educar os filhos, ou aquela rotina maçante, aquela rotina que não tem vida. E isso vai trazer pra gente exatamente a ansiedade, o medo, porque a sensação que eu sou daqui, né, sem essa visão espiritual, ela é finita, certo? Sim, porque você sente aquilo, não sabe por quê, mas também que dane-se, porque daqui a pouquinho eu já morri mesmo, pronto, acabou, e o jeito que for vai, o jeito que der certo deu. Ou até mesmo medo de morrer. Não faz sentido, né? Ou até mesmo querer manter as coisas e ficar nesse desequilíbrio, né? Nessa tentativa de controle que é impossível. A gente não tem controle da vida. Muito pelo contrário. Essa tentativa de vida eterna na matéria. Então eu tenho que controlar tudo para ter a certeza que nada vai acontecer comigo, né? E aí você se frustra, né? Porque você não vai conseguir controlar. Não, a gente não controla nada. Eu vi outro dia uma pessoa que já tinha, se não me engano, já estava com seus 50 e tantos anos, quase 60, e ele estava usando toda a fortuna que ele tinha para rejuvenescer o corpo dele. Então ele estava em tratamentos, em várias coisas, estímulos, usando... se colocando como cobaia mesmo, porque a vontade dele, a ideia dele era rejuvenescer até a idade do filho dele, que tinha 18 anos. Ter um corpo saudável. Tipo assim, eu e meu filho somos irmãos. Então, o que está por trás disso? O que isso está mostrando desse ser humano? E, vendo esse ser humano, quantos outros vivem nessa ilusão, né, de encontrar alguma possibilidade de se manter vivo aqui, de manter os afetos, as fortunas e as coisas, a vida, né, como ele acredita que é, e aonde isso vai nos levar? A sofrimento, Iraci. Com certeza, com certeza. Não tem outro caminho, né? Aliás, esse caminho vai te levar exatamente para o sofrimento.
Porque se você não buscar o sentido da vida, que é vivê-la, que é fazer com que ela faça sentido todo dia, o porquê eu estou aqui, qual é o sentido, o que eu faço de produtivo pra mim, pro mundo, a coisa fica bem vazia, né? E aí a gente vê as pessoas em busca de coisas transitórias que não têm a menor possibilidade de dar certo, né? Criando aí ilusões na mente que vão aterrorizar, assim, é uma loucura. Com certeza. E a ansiedade, a gente sabe que ela é avassaladora, principalmente na época que a gente está vivendo, não só no Brasil, em todos os lugares do mundo, porém no Brasil está sendo top. Sim. América Latina não tem para ninguém, né? Aí a ansiedade, aí o medo, as pessoas vivenciam medo o tempo inteiro. Sim. O medo do trânsito, o medo da rua, o medo do assalto, o medo de perder meu filho, meu pai, minha mãe, o medo de perder minha vida, o medo de estar adoecido e agora pode ser a minha finitude. Aí passa o medo. Aí vem a solidão, que está atrelada a um pacote imenso. Quer dizer, como a gente vai se situar no meio de tantos conflitos que geralmente a pessoa não sabe que tem? Sim. Por que tanta ansiedade, né? Por que o ser humano ele caminha sempre para o mesmo lugar, né? Vem dessa tentativa de controle, vem desse medo que diz do quê? O que eu espero do futuro? Se eu não tenho uma visão transcendental da vida, eu vou continuar me agarrando nessas ideias de aqui e agora. Só que isso me leva para o medo. E o medo, ele tá nessa estrutura de insegurança. A nossa sociedade, ela vive isso hoje. Né? O nosso país, esse medo todo que a gente está sentindo, a gente vai conversar com as pessoas, né? É exatamente o que você falou, eu tenho medo de parar ali, eu tenho medo de não sei aonde, eu não vou mais no tal. Vai ficando sitiado. Né? Nós estamos presos enquanto os bandidos, Sim. os traficantes, enfim, as pessoas que extorquem, que são do mundo do delito, estão soltas, vivendo muito bem aqui, e a gente que é do bem está ficando sitiada. Sim. Eu acho que assim, para você não ficar sitiado, somente confiando em Deus. Né? Porque aí a gente começa a ter um desenvolvimento, porque a gente não tem como mudar o mundo, a não ser através das minhas ações, eu vou mudando o mundo à minha volta. Mas o mundo, ele é isso aí. A gente vive nesse mundo com esses perigos e essas coisas. Eu não posso deixar me impactar a ponto de eu ficar sitiado mesmo. Por quê? Porque isso, aí eu vou fazendo aquele movimento do isolamento. Isolamento causa depressão, ansiedade. Porque quanto mais medo eu deixo se instalar, mais o medo avança. E aí a gente vai vendo uma sociedade em pânico. A gente lembra até na própria época do Covid, aquele pânico generalizado. Sim, a gente tem que ter cuidado, mas o isolamento, o deixar de ter as relações, de viver a vida, de se colocar até para um trabalho social e tudo mais, isso vai gerar na gente conflitos imensos. A gente viu, os jovens sofreram muito, quem estava entrando, principalmente na adolescência, na época do Covid, você pega eles com muitas questões hoje, porque foi uma fase onde você mais vive a socialização, né? Você está ali, né, se desenvolvendo, e eles ficaram restringidos, né? Ali, a casa, não podia sair. A família. E a relação era no computador. Quando tinha. Então, quando esses jovens saíram... no computador e não com a família. Quando esses jovens saíram, eles saíram antissociais. Com dificuldade na relação, com dificuldade de se colocar, de viver a vida. Eu falo isso até do meu filho. Ele mesmo fala, né? Que ele houve uma perda ali pra ele. Ele sente isso. Com então, certeza. Toda vez que a gente... Isso é um caso específico, claro, o Covid. Mas a gente tem que ver que, às vezes, a gente, numa tentativa de se proteger, a gente se isola. E a gente foge daquilo que a vida chama a gente para o enfrentamento, né? O trabalhar a coragem. Porque, olha só, vou usar um exemplo. Enfrenta, você precisou de coragem. Você enfrenta diversos desafios. Com certeza. Tem certeza que em alguns momentos chega a fazer assim, caramba, mas você vai lá e persevera. A gente só tem isso tudo hoje porque alguém acreditou,
teve coragem e enfrentou. Certo? Exatamente. Então, toda a sua coragem, né, e o seu enfrentamento gerou uma imensidão de trabalhos e de recursos para diversas e milhares de pessoas que frequentam, que vão, que usufruem, né, que são beneficiadas, né, o próprio Instituto. Então, e isso te pôs em ação. Te pôs o quê? Vivendo uma experiência rica, de várias experiências, que, óbvio, tá fazendo com que o seu espírito se desenvolva mais, né, mais e mais, ao invés de... Como assim? Vou lá na palestra do Divaldo, ele manda pra mim, você vai abrir um centro espírita. Por quê? Você tá doido? Eu abri o centro espírita? Não tenho capacidade pra isso, não. Pronto, deixou de executar uma tarefa, deixou de fazer... Imagina, nada disso podia não existir. Isso tudo podia não existir. Você tem duas portas sempre na vida. Permitir que o medo conduza a sua vida e te domine, Sim. ou você assumir a frente e para lá. Sim. Não permitir que Exatamente. o medo Paralise. te domine. Então, eu é que vou dominar o medo. Sim. Não, só que não, isso não faz parte de mim. E eu vou ter a minha jornada, a minha carreira, quando o medo se aproxima, você que tem que dar uma rasteira nele e não permitir que ele se instale. Que ele te coloque numa prisão. Sim. Medo atrai medo. Quanto mais você deixa o medo ele tem um objetivo, né? Tenha cuidado. É isso. Você ser cuidadoso, vou fazer isso tudo que você fez. Vou me cercar de pessoas que vão me ajudar, vou procurar, né, pessoas, vou procurar coisas, vou atrás, recursos, tudo. Para quê? Para isso acontecer. Pessoas que eu possa confiar, pessoas que também queiram fazer a mesma coisa. E aí é o que a Joana fala. Tem ferramentas, use as ferramentas, né? Se robusteça. Ao invés de a gente se apequenar, quem se apequena fica numa rotina infeliz, com medo de perder, ansioso com o futuro, porque o presente já não tá nada bem. Tá ruim, né? Não vive. Quando você vai para um outro processo, que é a coragem de enfrentar, né? As suas angústias, o medo tá lá, mas eu vou. Né? Eu vou enfrentar, vou ver quais são os melhores caminhos, né? Quais são aquilo que eu vou precisar, quais são os recursos, as ferramentas que eu vou precisar. E assim, isso é correto, isso é certo, e isso vai te auxiliar, né? É justo. Mas nunca se apequenar, porque por isso a nossa sociedade, ela tende a sofrer tanto, porque na maioria das vezes a gente se isola, a gente acha que não somos capazes, que aquilo é demais pra mim, que... Não é, tá errado, eu não vou fazer isso, né? Então, toda vez que eu faço um movimento oposto daquele que a vida tá te convidando, né? Olha, é dor e sofrimento. Então, o medo, a ansiedade vem desse vazio, né? Dessa falta de compreensão de si mesmo. Porque quando a gente passa a colocar o medo no lugar dele e dizer para você mesma, eu não sou o medo. Sim. A minha cara é que vai assustar o medo. Você vai descobrir que o medo nada mais é que o medo de você. Sim, a gente tem um medo horroroso de falhar. Ele se encolhe. Você fala, a cara dele não é feia. Ele é um coitadinho. Ele se encolhe diante de você, na sua caminhada, nas suas escolhas. Porém, quando você fica na incerteza, ai, não sei, ai, será? Ele vai ocupando espaço. Ele vai se expandindo, ele vai se espalhando. É melhor eu ficar aqui, nessa zona de conforto que eu me sinto protegida. Ali você está se afundando, ali é sofrimento. E como incomoda para essas pessoas aquela que faz. Exato. Incomoda muito. E aí você vê o quão sem sentido isso. Porque você não tem coragem de fazer e me julga porque eu faço. E aí isso gera mais sofrimento para aquela pessoa. Porque ela não foi, ela não fez, ela vive naqueles medos todos, aquelas angústias, e aí ela fica naquele lugar assim. Aí vem inveja, vem ciúmes, né? Vem maledicência, raiva. Você não consegue estruturar, viver bem dentro de um relacionamento. Não. Então, o relacionamento seu com o seu parceiro sempre vai ser de uma insegurança fenomenal. Porque você acaba desenvolvendo a insegurança e não tendo capacidade, ou melhor, não utilizando a sua capacidade de se posicionar.
Sim. Então, você aceita tudo que o outro fala, tipo aquela história. Ah, vamos sair comer fora? Ah, vamos. Onde a gente vai? Ai, não sei, você escolhe. O que a gente vai comer? Ai, não sei. Você escolhe. Sim. Por quê? Porque eu não me posiciono, Sim, toda vez. não vou ter que assumir responsabilidade. Se não der certo, é a culpa do outro. E o medo assumiu a estrutura da minha vida. Sim, e aí é um ser infantil, né? Que toda vez que você não assume responsabilidade, você é uma criança. Criança que não assume responsabilidade. Adulto assume responsabilidade, adulto paga conta, adulto tem boleto, adulto enfrenta. Toda vez que eu me ver nesse lugar, quem tá tomando conta daí é a sua criança. Né? Você não quer assumir as responsabilidades. E assim, a vida é isso. A vida é responsabilidade. A vida é enfrentamento. Né? A vida é pra quem é forte. Né? Agora, todos nós somos fortes. O problema é quando eu me identifico como um ser pequeno, como a Joana bota, acho que é no ser consciente, quando a pessoa se coisifica, ela se bota tão, sabe, tão desmerecedora, tão despreparada. Não, isso não é pra mim, não tem essa... E aí, nesse lugar, é o lugar do preguiçoso, é o lugar do ocioso, é o lugar daquele cara que não vai fazer nada. Ele vai ficar ali, eu costumo chamar de ameba. Sim. Ele não faz nada pra cá, nada pra lá, nada. Por quê? Porque ele quer ficar só ali. O mundo está passando, as pessoas estão caminhando, crescendo, tal. E aí, quando ele começa a perceber que as pessoas estão caminhando, crescendo, trabalhando, fazendo, acontecendo, ele olha para ele e começa, além de se coisificar, olha para ele como uma vítima. Exatamente. Nossa, mas eu não consigo fazer nada disso. Eu queria tanto, eu queria, sabe, ser alguém assim, eu queria fazer isso, eu queria ter uma profissão assim, eu queria subir num palco, eu queria, sei lá, dançar, sabe? Eu queria, mas não vou. Eu só queria. Sim. Eu fico no queria e me contento com o queria, mas jamais eu vou dizer eu quero. Porque quando você coloca a palavra certa no lugar certo, a coisa funciona. Eu quero. Eu quero significa eu vou fazer algo e ponto final. Quando você já coloca eu queria, todo o seu corpo já relaxa, amolece. O seu cérebro, ele se acomoda de uma certa forma. Fala assim, então, ela queria, mas a gente não precisa fazer nada disso. Vamos ficar por aqui que tá tudo bem. Então, não reclama. Nossa, deixa né? eu ficar aqui descansando. O preguiçoso. O preguiçoso. Nossa, e o preguiçoso sofre, né? Porque esse lugar de ameba, né? É. Esse lugar de não fazer nada, ele é adoecimento. Então, aí depois a gente reclama quando aparecem as doenças, quando aparecem as questões da vida. Porque a vida, ela é pra, desperta, vambora. Né? Não é pra você ficar parado. Claro, cada um tá no momento, Deus é maravilhoso, Ele nos dá e nos dará sempre oportunidades, mas até quando eu vou precisar de dor? Eu costumo falar assim, a vida não para nem quando você morre. Não. Porque você deixa o corpo ali, mas você continua seguindo. Você larga aquilo ali e você continua seguindo em frente. Então, a vida não para nem para a morte. Exato. Exatamente. É frações de segundo, você já está do outro lado, você já está olhando quem é que está aqui, como é que é o Exatamente, já negócio, começa- o que aconteceu, passou um trator em cima de mim, sei lá, foi isso? O que é que houve? Então, a vida não para nem para a morte. Não para. E a gente tem essa ilusão, né? Vou descansar. Descansou. Descansou nada. Agora começa a luta, né? Uma luta maior ainda, porque aí você dá de cara com tudo que você deixou de fazer. Por que eu permaneci nesse lugar de adoecimento? O lugar da inação é o lugar de adoecimento. Uma vida que a gente veio pra... Nossa, tanta coisa. Eu me admiro mesmo com você, porque tudo isso que você construiu foi muita força, muita coragem, muita resiliência, resignação, às vezes, não precisou, né? Mas é coragem. Então, a vida, ela pede pra gente, Joana fala isso, coragem. Né? A coragem é uma virtude e ela é necessária. E trabalhar essa virtude, né? A virtude você conquista através da experiência. Então, quanto mais eu me pôr à prova no sentido de enfrentamento, maior vai ser essa virtude dentro de mim e mais fácil vai ser utilizá-la.
Com certeza, com certeza. Porque a gente não pode, em momento algum, achar que a gente não está preparado para aquilo. Porque quando chega alguma coisa, ela não chega nem antes e nem depois que o tempo passou. Ela chega na hora certa. Então, todas as oportunidades que a vida oferece, tudo que acontece, você tem que abraçar. Sim. Você tem que abraçar e dizer, o que eu faço com isso? Qual é a hora? Sim. Faz projeto, se taca pra frente, pronto, Vai. acabou. Ai, mas eu não sei o que fazer. Inventa um projeto novo. Mas eu não sei se eu gosto disso. Você vai descobrir quando você fizer. Nossa, essa coisa de ainda não sei o que eu quero ser, é muito aquele lugar assim, tipo, não vou fazer nada. Eu não quero fazer nada. Então isso é importante a gente pensar, né? O quanto tempo de dúvida você acha que a vida vai deixar você ter? Quanto tempo você acha que você vai ficar nesse lugar de esperando alguém falar alguma coisa pra você? O tempo já passou. Passou. Então, eu acho que a proposta da Joana é muito essa, né? Despertar, né? Autoconhecimento, transformar, né? Perceber que você é o autor da sua história, você é que constrói o seu futuro através daquilo que você se põe, né? Como você se põe na experiência, o entendimento que você está tendo do processo que você está inserido, né? E, o que eu queria falar é o quanto você é generoso, o quanto você já ajuda, o quanto você já faz parte dessa história que a gente está vivendo aqui agora, né? No sentido até de humanidade. Você já é útil para a humanidade? Ou você ainda é um inútil? Você ainda é um estorvo? Porque quando você fala assim, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa, sei lá, para ajudar alguém, ou eu não sei o que fazer, ou falar assim, não, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu estou ocupado, eu tenho que esperar. Na hora certa vai acontecer. Quando vem na tua cabeça que você queria fazer alguma coisa, já tira o queria e fala, eu quero fazer alguma coisa. Vou fazer. O que eu vou fazer a partir de agora? Ai, mas eu não tenho tempo. Olha só, é você que faz a sua agenda. Crie o tempo. Quanto menos tempo você tem, mais tempo você sobra para você. Tenha certeza. E eu acho assim, o que tem na sua rotina que é bom? O que você está colocando no seu dia a dia que está fazendo você crescer? O que você já está tirando de lição e se desenvolvendo como ser humano? Que aí isso você vai ampliar, né, a situação e não vai viver só a sua vida diária, aquelas questões, né, que são necessárias, a gente tem que viver, mas o algo a mais, né, que somos nós, né, o espírito que eu sou, que está num processo de desenvolvimento. Eu estou atenta a isso, às necessidades. Acho que é tão, assim, Joana de Ângeles, né, isso tudo. Acho que a gente tem tanto a aprender nos livros dela. Nossa, eu acho que a gente até tem uma missão agora que o Divaldo partiu, né, e deixou a gente com tantas coisas para serem ditas. E assim, eu acho que as pessoas não podem perder tempo. Não, tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo, porque quando você coloca... É necessário, por exemplo, a gente ter uma rotina. É fundamental para o nosso a disciplina, né? equilíbrio Isso faz ter a rotina. segurança. Porém, você acrescentar, ampliar e arrumar o espaço para fazer algo mais, aquilo te dá prazer, te dá coragem, te dá estímulo para que você cumpra a sua rotina e faça o algo mais. A diferença. Porque quando você olha nesse momento para você, você fala, caramba, eu falo isso para mim. Eu tinha tanta coisa para fazer hoje e eu vou me apertando aqui e ali e as coisas vão meio sempre que a gente não controla nada, né? Nada. A gente não controla absolutamente nada na vida, a gente se acha. E aí você fala, tem isso, tem aquilo e você vai tentando encaixar, vai fugindo do horário, vai isso, aquilo. Aí você fala, chega da noite e fala, nossa, eu fiz tanta coisa. Eu consegui dar... Ontem foi um dia que eu falei isso. Falei, gente, eu consegui dar conta de tudo que eu tinha programado para hoje. Dia. E foi esticando. Fala, meu Deus do céu. E aí chega a noite, você fala assim, ai, que bom. Eu fiz a diferença. Cumpri. Eu fiz a diferença. Foi na vida de alguém, foi ajudando o outro, foi na minha mesmo. Foi... Você cumpriu e você fala, eu fiz a diferença. Não é bom? Maravilhoso. Você não dorme bem? Aí você vê a pessoa, todo mundo com insônia, todo mundo tendo que tomar remédio, melatonina, isso e aquilo pra dormir. Por quê? Por que será? Onde está essa mente?
Será que tá nesse dia onde você vai lá e constrói, e faz, e produz, e sente útil, se sente viva? Ou num dia mais ou menos, cheio de séries na TV, uma coisinha ali ou aqui, uma insatisfação profunda? Onde tá? Não tem, né? A gente vai buscando se construir por dentro e realizar por fora, Sim. né? Então é um processo onde o acreditar em você e em Deus fazem total diferença, né, Tati? Eu acho que para estar nesse mundo, em segurança, é muito Deus, Jesus e Joana de Anjos, tá? Eu não vou tirar ela, De porque pra jeito mim ela nenhum. mudou minha vida, então ela é essencial. É isso aí. Tati, obrigada pela sua presença. Foi ótimo, como sempre. Eu que agradeço. Então é isso. O que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo diferença na sua própria vida? Está construindo o quê? Eu estou construindo isso. Você se contenta só com isso? Claro que não. O projeto de Deus para você é muito maior. Então acredite que Ele tem um projeto na tua vida de transformar. E você tem um projeto também na vida do outro. Vai fazer toda a diferença na sua. Simples assim. Então, faça esse movimento por você. Acrescente outras coisas na sua rotina. Faça um movimento de crescimento e coloque na tua cabeça, olhe no espelho e fale para você: eu sou capaz, eu vou dar conta sim, porque eu já estou dando conta. Dei conta até aqui, daqui para lá, já tenho experiência tranquilamente, eu já sei que eu sou muito mais eu do que eu era ontem. Então é isso, compartilhe o nosso programa Plenitude. Esse episódio pode estar ajudando muita gente a se encontrar. E para que você tenha uma semana muito gostosa, de muitas realizações, deixamos aqui com você um super beijo. Muita paz e até a próxima semana.